um desafio muito grande hoje. Quero aqui confessar para vocês que é um tema que é bem estratégico, esse tema que ele me deu para pregar. Bem estratégico. Eu acho, né, ele não me falou, mas eu desconfio que ele pensou assim numa grande estratégia para me ter me dado essa palavra. Ele está me olhando assim, né? Qual será? Ele pensou numa estratégia muito elaborada. Qual é essa estratégia? Vou contar para vocês. Tem um tema aí ou não? Nós vamos falar sobre desmascarando a gula. Nossa, não colocaram imagem nenhuma. Desmascarando a gula. Mas eu vou contar para vocês a estratégia. Nossa, já só falei o tema, o pessoal já, nossa. Mas olha só a estratégia. Meu pai é muito esperto, gente. Olha só. Quero que vocês entendam. Algumas pessoas me acham com cara de metida. Eu não concordo, acho que não tem nada a ver isso daí. Mas, né, tem pessoas que chegam em mim e falam, ai, quando eu te conheci, eu te achei com cara de metida. Aí eu fico assim, né? Que coisa, não? Então, assim, provavelmente aqui já deve ter, assim, uma metade, pelo menos, que já não vai muito, assim, com a minha cara. De cara, né? Para começar, assim, de cara. Hoje, a outra metade vai parar de vez mesmo de gostar de mim. Depois dessa palavra. Então, qual é a estratégia do pastor Rairini? Na palavra de Deus fala o quê? Que os humilhados serão exaltados. Então, eu, sendo rejeitada pela igreja toda, estou sendo humilhada. E aí, Deus vai me exaltar. Meu pai é muito esperto, né, gente? Então, por isso que ele deu essa palavra para eu pregar. Mas por quê? Por que eu vou ser tão humilhada, assim, tão vítima da raiva de vocês? Por quê? Porque eu não tenho autoridade, né, para falar. Por quê? Porque eu sou magra. Aí, ó, não precisa nem falar. Ah, mas o que tem a ver? Tudo a ver. Porque tudo que você é magra. Tipo assim, tá no restaurante. Aí, me dá uma Coca zero. Aí eu pedo, me dá uma Coca normal. Lógico, você é magra. Aí ficou assim, né? Tá bom. Aí, tipo, come mais, Andressa, come mais. Não, tô cheia. Lógico, você é magra. Aí eu fico... Aí eu falo, nossa, tá frio, né? A pessoa fala, lógico que você é magra. Eu falo, nossa, eu não entendi. A pessoa fala, lógico que você é loira, né? Aí vai, né? E aí vai. Que maldade, né, gente? Não tem nada a ver esse negócio de loira. Eu não sou loira, na verdade, né? Eu tenho cabelo preto. Quem é loira mesmo que sofre desse problema. Não, brincadeira. Não tem nada a ver, gente. Mas, hoje nós vamos quebrar muitos paradigmas. Vocês estão preparados? Bom, para começar, eu já quero quebrar essa parada que eu falei aí, porque eles estão pensando assim, né? Que você é magro, não sei o quê, né? Mas não tem nada a ver. A gula, ela não atinge apenas pessoas cheinhas. Atinge todas as pessoas. Ainda mais que a gente é crente, né? Quem é que é crente? E o que os crentes falam? Não, crente não bebe, mas come, né? Então, se você é crente, filho, você já está nesse meio aí. Aí você que é cheinho aí, fala pro magro que está aí do seu lado. Pensou que ia escapar, né? Você viu escrito gula lá, né? Já ficou acusando o irmão, né? Pensou que ia escapar, não vai escapar, não. A gula, ela não é tão simples assim. A gula não é só comer demais. E aí você deve estar pensando aí, ixi, mano, pensei que era só comer demais
e só. E aí, né? Então, quem quer saber aí o que é gula? Se não é só comer demais, quer saber? Não quer saber, né? Quem quer saber? Tem gente que fala, ixi, mano, deixa quieto. Eu acordei 8 nada. Eu acordei 6 horas da manhã hoje para chegar aqui, levar esse desaforo dessa palavra, meu Deus. Irmão, Deus te trouxe aqui para você ser tratado mesmo. O tratamento já começou de você acordar cedo, que está sendo tratado da palavra da semana passada da preguiça. Olha, você já é um vencedor, você já recebeu aí a transformação de caráter aí na sua vida e hoje é o próximo passo. O que é gula? Primeiro, a busca desenfreada por prazeres sensoriais. Então, a gula, ela não é uma busca desenfreada apenas por comida, mas por todos os prazeres sensoriais. O que são prazeres sensoriais? Aqueles que se podem sentir. Então, hoje nós vamos englobar aí não só a comida, mas a bebida também, né? Eu não como muito, gente, eu não como. Eu bebo 2 litros de coca, mas não como muito. Então, a bebida também. E a bebida alcoólica também, principalmente, né? Que se você beber 1 litro de alguma coisa alcoólica, vai ficar bem evidente, isso não é de Deus. E também as drogas, né? Na época da Bíblia, eu acho que não existia droga ainda, mas tem tudo a ver, né? A comida, droga, bebida alcoólica, bebida normal, tudo entra aí. E também o sexo, olha só, porque também é um prazer sensorial. Então, entra aí, em tudo isso daí. Segundo, é depender ou ser viciado em prazeres momentâneos. Então, se você vive buscando algo para sentir prazer o tempo inteiro e você não consegue parar, né? Não consegue parar de comer, ou não consegue parar de usar droga, não consegue parar de pensar em sexo, por exemplo, você tem esse problema. Outra coisa, em terceiro lugar, é tentar saciar a fome da alma com comida, bebida, sexo ou drogas. Então, se você tem uma ferida na sua alma, se você tem um problema emocional, e você, para aplacar essa dor, fica buscando comer, fica buscando algum prazer para esquecer da dor, você também tem esse problema. Quarto lugar, quando você pensa o tempo todo nesses prazeres. Tipo, você acabou de almoçar, você já está pensando na próxima refeição. Você nem terminou de comer, você já está, né? Você já está pensando lá na comida do outro dia, de daqui a pouco. Então, só fala de comida, né? Ninguém. Essa palavra não é aqui para cá, é para outra igreja ali, um pouco para lá, assim, né? Que tem esse problema muito grave. Então, a pessoa que tem o problema da gula, ela só fala disso, só pensa nisso. Quinto lugar, é quando você vive para comer e não come para viver. Então, a comida, ela deveria ser uma questão de sobrevivência. Não deveria ser o centro das atenções na nossa vida. Nem a comida, nem a droga, nem a bebida, nem o sexo. Amém? Isso daí que é gula. Agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 ao 21. Tá aí na tela para você, olha só. Vamos lá. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde,
que não obedecer a voz de seu pai e a voz de sua mãe, e castigando eles, lhe não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, e é um comelão e beberrão. Então, tá aí para começar, né? Vamos começar aí com essa exortação aí. Depois, nos outros versículos, continua dizendo a consequência aí que esse filho deveria ter, que é nada mais, nada menos que a morte. É grave, né? Então, na época da lei, era assim que um filho rebelde, comilão e beberrão era tratado. Então, você que é um filho aí que só sabe comer e beber, e aí você está ainda reclamando da vida, saiba, se fosse na época da lei, como que você estaria agora? Gordinho? Não, você estaria morto, meu filho. Meu Deus do céu. Então, vamos aí fazer algumas perguntas. Por que é tão difícil se livrar da gula? Eu não estou aqui para julgar nem acusar ninguém. Eu quero que vocês entendam que mesmo eu sendo magra, eu também luto contra esse pecado. E por que é tão difícil lutar contra esse pecado? Porque muitas vezes a gente acaba até se rendendo ao pecado da gula e acaba se entregando de vez. Porque esses prazeres são essenciais para a sobrevivência humana. Então, todo ser humano, ele precisa o quê? Comer. Senão vai acontecer o quê? Morre. Então, Satanás, ele pega essa sobrevivência humana e ele deturpa isso daí. Então, por que o Satanás consegue pegar a gente de jeito? Por quê? Porque é uma coisa da sobrevivência humana. O sexo é a mesma coisa, questão reprodutiva e tudo mais. Então, no determinismo, se fala que Deus fez com que a gente sentisse prazer nessas coisas exatamente para que nós não deixássemos de fazer. Por exemplo, se a gente talvez não sentisse prazer em comer, talvez a gente não comeria. Então, para a sobrevivência humana, talvez Deus tenha criado a gente, né, o ser humano, com esses prazeres. Aí, talvez se a gente não sentisse prazer no sexo, a gente não reproduzisse, né, ia parar, ia acabar a raça humana por causa disso. Mas e a droga? E a bebida alcoólica? Se encaixa nessa questão? Sim, se encaixa. E vocês vão entender por quê. Todo ser humano, ele foi criado para ser feliz. E todo ser humano, ele precisa dessas duas coisas. Ele precisa ser feliz e ele precisa de um refúgio. Ele precisa de um esconderijo. Algumas pessoas falam que quem foge dos problemas é covarde. Eu não concordo 100%. Porque tem momentos, irmãos, que nós precisamos sim de um refúgio. Nós precisamos sim de um esconderijo. E olha só o que fala em Mateus 11, 28 a 29. Diz assim, esse texto é bem conhecido, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vocês já pararam para pensar nessa frase desse texto? Encontrareis descanso para as vossas almas. Queridos,
existe alguém que nos conhece, que sabe mais do que nós precisamos do que Deus? Jesus, ele sabia, aqui nesse texto, a necessidade verdadeira do ser humano. A realidade, queridos, é que o que nós precisamos não é de comida, não é de sexo, não é de nada disso, nem de droga. O que nós precisamos é encontrar descanso para as nossas almas. E onde nós encontramos o descanso para as nossas almas? Somente em Jesus. Isso é muito lindo. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer para você não precisa sentir prazer o tempo todo, você não precisa de comida, você não precisa de serotonina, de cocaína, de álcool, de maconha, de nada disso para ser feliz. Você precisa encontrar um refúgio, e esse refúgio está nas asas do Espírito Santo de Deus. A comunhão com o Espírito Santo é o que nós precisamos. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós temos um refúgio, nós temos onde nos esconder. Aleluia, amém. Então a nossa substância qual é? A nossa substância é Jesus. Dele depende a nossa alegria e o nosso descanso. Outra perguntinha aí, vai ser bem breve essa palavra. Por que a gula é um pecado? Vamos lá. Primeiro lugar, a gula é um pecado porque é um pecado contra a morada de Deus. O que fala lá em 1 Coríntios 6,19? O que fala? Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, querido, mas a boca foi feita para comer, não é? Já dizia o filósofo grego, gordinho da internet. Pois é, a sua boca não é sua, o seu estômago não é seu, o seu nariz não é seu, para você fazer do seu corpo o que você bem entender. Então, o pecado da gula, né, o sexo desenfreado, tudo isso é um pecado contra o templo do Espírito Santo. Você tem que entender que o seu corpo não é seu. Segundo lugar, porque tira Deus do centro das nossas vidas. Claro que é um pecado, porque se você só pensar naquele prazer, né, na comida, no que for, você não está pensando em Deus. Você consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo? No mesmo instante? Não. O que tem ocupado o vosso pensamento? O que tem ocupado o vosso pensamento? A palavra de Deus, o que Deus quer te falar, ou a comida? O tempo inteiro. Então, tire a comida do centro da sua vida. Terceiro lugar, por que a gula é um pecado? Porque é um portal para outros pecados. Então, a gula, ela leva a outras coisas muito graves. Por exemplo, quem aí já viu pessoas roubando para comer? Não é? Então, esse pecado leva ao outro pecado. Quem aí já viu pessoa que bebeu demais e acabou sendo violento? Batendo no carro, sendo violento, até muitas vezes assassinando, não é verdade? Pessoa sobre o efeito de drogas, cometendo estupro, assassinatos. Então, esses prazeres, eles levam a outros pecados.
Estão comigo aí? Estão gostando dessa palavra? Ainda não falou da mentira, né? Não vai falar da mentira, não é nos 7 capitais, né? Pecados capitais. Por que é capital, né? Exatamente por isso. Capital quer dizer cabeça, né? Então, da gula, ela é a cabeça para outros problemas, outros pecados. Quarto lugar. Por que a gula é um pecado? Porque a gula subverte valores. Como assim? Vamos lá. Se você troca ir em um restaurante comer, por exemplo, você substitui isso por ir numa célula, por fazer uma visita, por exemplo, você está subvertendo valores. Você está dando mais valor para o prazer ali de comer aquela comida gostosa, está dando mais valor para isso do que para a obra de Deus. E o que tem mais valor? Na palavra fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Muitas vezes, em uma visita, tem ali mais de uma pessoa, né? Então, meu Deus do céu, é uma subversão de valores muito grave. Então, você deixa de vir num culto, muitas vezes, para comer, para fazer coisa errada e por aí está subvertendo valores adoidado. Outra coisa, pessoas que dão muita importância para a comida, não só no sentido de comer, mas no sentido de não comer. Se a sua mente é ocupada por como eu vou fazer para comer e não engordar, a sua mente fica ocupada por uma coisa que não é eterna, uma coisa que não é o reino de Deus. Então, pessoas que vivem o tempo inteiro em dieta, o tempo inteiro pensando como fazer para comer, mas não comer. Ai, não, eu sou magro, eu não tenho problema com gula. Aí vai tomar um café da tarde, fala, não, essa xícara tem 1.800 calorias e tal. Aí você fica assim, né? A pessoa só pensa naquilo, né? E outra coisa também que subverte valores. Muitas mulheres têm vergonha dos seus pneuzinhos e tal, mas não tem vergonha do seu orgulho, não tem vergonha da sua prepotência, da sua vaidade, não tem vergonha da inveja que sente dos outros, não tem vergonha da fofoca que conta para os outros. Então, é muito grave, cara. Você está subvertendo valores. Eu nunca vi uma mulher saindo de casa falando assim, ai, esse orgulho meu não está caindo bem nessa roupa, né? Ai, que vergonha de sair assim com essa inveja que eu tô da minha irmã, né? Então, é uma subversão de valores aí. Precisamos nos importar mais com o nosso interior do que com o nosso exterior. Deus, Ele não se importa com os seus pneuzinhos, né? E eu falo isso por quê? Porque eu sou mãe, né? Inclusive, jogaram muita praga em mim. Falava assim, você é magra, mas você vai ver quando você for mãe. Olha só. Pegou um pouquinho, vai. Pegou um pouquinho a maldição. Só um pouquinho. Né? Toda mãe muda um pouco, né? Deus não se importa, irmão. E você também não deve ficar se importando, ficando louco, assim, eu tenho que ter um corpo perfeito. Você tem que se cuidar? Claro, você tem templo do Espírito Santo. Você tem que se vestir bem, você tem que estar em forma, tudo bem. Você é templo do Espírito Santo. Mas a sua vida não pode girar em torno disso. Amém? Porque a gula é pecado. Quinto lugar, a gula conspira contra a vida. A gula conspira contra a vida. O que isso significa? Significa que aquele prazer que era para você estar desfrutando, você não está desfrutando direito. Sabia que prazer não é do diabo? Quem aqui sabia que prazer não é do diabo? Deus fez a gente para ter prazer mesmo. E quando você está cometendo, por exemplo, o pecado da gula na comida, você não está desfrutando.
Você já viu alguma pessoa comendo com gula? Quem aqui já viu? Como você sabe que está com gula? Você é Deus? Vocês são os bonzão, hein? Não, brincadeira. Mano, eu já vi. A pessoa não come, ela engole. Mano, a pessoa não sente nenhum gosto do que ela está comendo, velho. É assim, ó. E eu estou batalhando com a minha filha nesse sentido, né? Porque ela tá, né, pá. E aí, você tem que ver, às vezes, ela comendo. Não é sempre, né, que ela come dessa forma. Mas tem vezes que ela enfia assim tudo na boca. Isso fica assim, ó. Né? Não está nem sentindo o gosto daquilo. Quer pôr para dentro, quer pôr para dentro. Deus não te fez para pôr para dentro a comida. Deus te fez para saborear a comida. Para sentir o prazer da comida, certo? Não tem que ser o centro da sua vida, mas você pode sim desfrutar do sexo. A pessoa fica tão encanada, tão louca por fazer sexo toda hora, que não desfruta da alegria de ser casado, de fazer sexo com a pessoa que você ama, que realmente mostra com atitudes que te ama, você que é mulher, coloca um teto sobre a sua cabeça, né, um homem que realmente, né, um homem de verdade, que te trata bem, que paga as contas e que não está te usando, certo? Então, isso daí não é prazer, não. Fazer sexo fora do casamento, isso não é prazer, não. Prazer é você estar fazendo as coisas conforme o que Deus permite, de verdade mesmo. Eu falo isso como casada, como alguém que desfruta mesmo das coisas que o Senhor nos proporciona. Sexto lugar, porque a gula é um pecado, porque leva à morte. Primeiro da alma, depois do corpo. Vários exemplos nós temos, meu Deus. Bulimia, anorexia, obesidade, tudo isso é gula. Overdose, cirrose, tudo isso é por causa da gula, queridos. Então, mata o corpo, mas primeiro mata o quê? A alma. É uma dor, é um vazio, e você tenta preencher. E nessa tentativa de preencher esse vazio, você acaba morrendo. É muito sério. Então, essa questão, né, da bulimia, da anorexia, da indústria do emagrecimento. Sabe o que isso é, irmãos? Vou falar para vocês. Isso daí é você ser escravo com a aparência de livre. Quando você só pensa nisso, é magro, mas a sua vida gira em torno de emagrecer, você é escravo. Tá magrinho, tá bonitinho, beleza, parabéns, só que você é escravo. Então é muito sério. Então tudo isso daí leva à morte. Muitas pessoas estão aprisionadas ali naquela colheradinha, né? Naquele maisinho, assim, já comeu já. Mas só mais uma colheradinha aqui, né? Às vezes já está satisfeito, mas precisa sair passando mal, né? Não basta comer, tem que passar mal de comer. Aí, para não ficar feio, né? Você não quer pedir mais um, né? Aí você fala para o seu amigo que está, né? Para sua esposa, para o seu marido, você fala, vamos dividir? Não é assim? Vamos dividir? Que aí você não fica com a consciência tão pesada, não é? Vamos lá. Vamos para as consequências da gula. Primeiro lugar, primeira consequência. Obrigada. Obrigada. Sou igualzinha a minha mãe, né? Minha mãe fica com os narizes. Primeira consequência da gula, má companhia. Má companhia? Será que a pastora falou certo? Má companhia. Deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas que ficam saindo com você só para comer, elas não são suas amigas. A pessoa te acompanha,
na churrascaria, mas não te acompanha na célula. A pessoa te acompanha ali no japonês, lá no restaurante japonês, mas não te acompanha quando você está chorando, quando você está passando por um problema, né? Tem muitos amigos de churrascaria, mas poucas pessoas que dão os seus ombros para suportarem uns aos outros. Então, a primeira consequência da gula é a má companhia. Segundo, ilusão e vazio. Porque você come, mas a sua alma continua vazia. Você se droga, mas continua triste, né? Você faz sexo, mas continua infeliz. Então, é uma ilusão, né? Terceiro lugar, frustração e culpa. Mais conhecido por peso na consciência, né? Tem uma coisa que aconteceu esses dias, olha, a pastora confessando pecado já aqui. Meu Deus. Tava na cantina, né? Tava com os irmãos ali. Aí eu pedi um bolo com café na cantina, né? Minha sogra que tava lá. E acho que ela me ama muito, porque ela queria me agradar, porque ela queria me dar as coisas para comer. E eu tava lá comendo meu bolo, tranquilo. Aí daqui a pouco, uma irmãzinha chega e me traz uma batata frita. Aí eu pensei na hora assim, né? Minha consciência já, pá, né? Não vou comer isso daí, não. Que é absurdo comer bolo de chocolate e café com batata frita. Nada a ver, pelo amor de Deus, não vou fazer isso. Daqui a pouco estava eu lá, comendo a batata frita, não foi? Estava lá comendo a batata frita, aí a minha consciência, tá errado, tá errado, tá errado. E eu lá comendo. Meu Deus, que pecado. Aí daqui a pouco chega um prato com carne, né? Carne, churrasco. Aí, mano, aí minha consciência falou mais alto ainda, né? Eu tava comendo o bolo, daqui a pouco, bolo com café, daqui a pouco tava comendo batata frita, aí carne. Falei, não, já é demais, né, meu? Aí já é demais. Não vou fazer isso, pelo amor de Deus, né? Vou passar mal desse jeito. Não vou fazer isso, né? Aí daqui a pouco tava eu lá, comendo a carne. Aí minha consciência, isso tá errado, vai dar ruim isso daí. E daqui a pouco tava eu lá no banheiro, realmente, passando mal. É engraçado, irmãos, mas não é. Porque isso daí é o quê? Errado, cara. Você não pode ser escravo da comida desse jeito. Só porque está ali na sua frente, você não é obrigado a comer. E no nosso G12, então? Meu Deus. Dá até vergonha. Para de gravar. Jesus. Porque o povo cozinha bem, né, gente? Você é louco? Só que deixa eu explicar assim, uma coisa. Não é tudo que está ali na mesa que é para comer tudo no mesmo dia. Não é tudo para você comer aquilo ali. É para todas as pessoas. Né? Eita, nós. Amém. Então vem a culpa, né? Você come, você já sente indo direto para essa região aqui, não é? Você come assim, você já sente assim na hora, assim, um negócio assim aqui, ó. O que é isso? Culpa. Culpa, isso é culpa, cara. Você toma Coca-Cola assim, você já, nossa, mano, na hora aqui, assim, ó, já pesou aqui, ó, na hora. Isso daí é culpa. Deus não quer que você fique se sentindo culpado o tempo todo. Deus quer que você seja alegre. Isso não é alegria, isso é escravidão. Eita, nós. Pega Jeová, nós tudo. Quarto lugar, aí, as consequências da gula, perda do juízo. Total, né, mano? Você come muito, como que você fica quando você come muito? Eu ia colocar uns vídeos para você, mas ia ficar muito longa a palavra. Hoje nós temos algumas coisas e não podemos alongar. Mas eu assisti com a Isabela uns ursos lá da Netflix. Mó legal, mó bonitinho, uns ursinhos e tal. E tem uma cena, urso mesmo, de verdade, ursos. Eles comem muito, muito. Eles se esbaldam lá no salmão. Mano, até eu fiquei com água na boca, velho, daquele salmão. Eles comendo com todo o gosto. Quando eles terminam de comer, é tão engraçado. Os ursos caindo assim, ó. Se coçando.
deitado com a barrigona para cima, exatamente como a gente fica. Eu falei, Jesus, que vergonha, a gente é um bando de animal. Que horror! Porque exatamente, a gente come e fica, ai, tô me sentindo pesado, vou tirar uma soneca, aí já leva pro pecado da preguiça e aí vai, assim vai, né? Jesus. Então a gente perde meio que a consciência, né? Quando a gente almoça, o que dá? Um sono, né? A comida, a bebida, então, nem se fala, né? Perda do juízo total, 100%, né? Se você bebe a bebida alcoólica em grande quantidade, certeza que você vai perder o juízo, não tem nem o que falar, não tem nem comentários, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 23. Nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Nós vamos identificar aqui todas essas consequências que eu falei. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. O que é isso aqui? Ilusão, né? Que eu acabei de falar. A ilusão de você achar que vai ficar muito feliz, muito satisfeito, mas na verdade isso aí é uma ilusão. Os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Olha aí. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Aí está falando o quê? Da má companhia. Vamos comer, vamos beber, mas na verdade é um bando de fingido que está ali só para comer mesmo. Acho que o que vocês acharam desse versículo? Houve um silêncio na congregação. Versículo 8. Vomitarás o bocado que comeste e perderias as suas suaves palavras. Esse versículo 8 aqui, ele fala tanto da culpa quanto da perda do juízo. É sério ou não é, irmãos? Vamos sair daqui libertos desse pecado em nome de Jesus. Amém. Agora aqui a última perguntinha da manhã. Como combater a gula? Será que é possível? Oh, Jesus, nos ajuda, Pai. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Tem gente que eu já ouvi falando assim, que viver aqui nessa terra, sem cometer o pecado da gula, é como viver um inferno na terra, né? E tem pessoa que fala que prefere viver o prazer aqui na terra e passar a eternidade no inferno, do que viver um inferno aqui na terra para ir para o céu. Eu vou falar aqui para vocês uma confissão. Eu tenho uma tendência a concordar com essas pessoas. Porque realmente viver aqui na terra sem prazer e sem Jesus, poxa, complica, né? Agora, aí que tá. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui, que combate, né? Nós vamos falar de 3 coisas, rapidinho. Primeira coisa que combate a gula é a temperança, né? Que é o fruto do Espírito, né? Mas como se diz? É uma das paradas, né? É uma das partes desse fruto, é a temperança ou moderação. Então vamos abrir nossas Bíblias vocês não vão abrir, né? Vocês vão ler ali. 2 Timóteo 1:7. Diz assim: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza
e de amor e de moderação. Diga glória a Deus. Nós temos sim o auxílio do Espírito Santo, porque Ele nos deu um espírito de moderação. Nós não somos escravos de nada, nós não somos escravos da comida, dos vícios, nem do sexo, porque nós temos esse poder de termos moderação. E é muito doido que a moderação, a temperança, ela intensifica o prazer. Viver em temperança, viver em moderação, ela intensifica a nossa alegria. É impressionante. Se você encontra uma pessoa drogada na rua, que está viciada em crack, morando ali na rua, no momento em que faz, sei lá, meia hora que ela não usa droga, se você perguntar para ela se ela está contente, se ela está feliz, o que ela vai te responder? Que não está feliz. Como não está feliz se você acabou de ter um baita prazer aí nessa droga? Pois é, porque o prazer desenfreado não é prazer. A moderação, ela intensifica o prazer. Nós não somos escravos do prazer. Nós desfrutamos do prazer quando Deus nos proporciona. Como é maravilhoso, você nem está esperando nada, né? Você está ali, né, de boa e tal, e de repente, poxa, calhou ali de você comer uma coisa gostosa, e aí, que gostoso isso daqui. E eu nem sou obrigado a comer 3 disso, né, para sentir prazer. Glória a Deus. Não preciso passar mal, né, para sentir prazer. Glória a Deus. Que maravilhoso. Que maravilhoso desfrutar, né, dos prazeres que o Senhor nos proporciona. Nós não compartilhamos da opinião que Agostinho compartilhava, né? Agostinho, né, um cara, um reformador da antiguidade, ele dizia que todo prazer é pecado. Ele pregava isso, que todo prazer tem que ser eliminado, né? Então, tinha muitas freiras que morriam de fome, que alucinavam de fome, tinha umas coisas bizarras na antiguidade, e hoje nós entendemos que o prazer é algo criado por Deus, e nós devemos ser o quê? Gratos. Então, a moderação, ela traz o quê? Gratidão. Que tremendo isso! Não é verdade? Porque se você está lá desesperado por prazer, você não está sendo grato. Agora, quando inesperadamente você recebe algo da parte de Deus, uma oportunidade de sentir prazer, você, obrigada a Deus. Eu fico assim, eu fico muito grata a Deus quando eu tenho a oportunidade de comer um sashimi, por exemplo. Muito feliz mesmo, cara. Muita gratidão. Segundo arma aí que nós podemos combater a gula, o que é? Ser contente, ou se contentar. O que é isso, gente? O que é se contentar? Vamos abrir nossas... Não, vai abrir, vai aparecer ali. Filipenses 4, de 10 a 13. Olha só. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Nossa, tinhais é bem louco. Tinhais. Parece inglês essa palavra, cara. Tinhais. Não digo isso como por necessidade. Olha aí, preste atenção. Não digo isso como por necessidade,
porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Maravilhoso esse texto, meu Deus. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você ser liberto da necessidade. A nossa necessidade, ela é suprida única e exclusivamente pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Não tem nada que aplaque, que acalme a nossa necessidade, a não ser Deus. Não adianta viver o tempo inteiro reclamando e buscando algo. Não. A nossa necessidade está em Jesus mesmo. E apóstolo Paulo quebra tudo aqui. Porque ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que só fala esse versículo, né? Não lê os primeiros, né? Sacanagem isso daí. O apóstolo Paulo, ele pode passar fome, passar dificuldades e sabe também desfrutar com gratidão dos prazeres que o Senhor nos proporciona. Tudo ele pode naquele que fortalece, aleluia. E nós tomamos hoje posse dessa palavra. Diga, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Terceira e última arma que nós usamos para combater a gula é o alimentando a nossa alma. Como nós combatemos a gula? Alimentando a nossa alma. Tem duas coisas que alimentam a nossa alma espiritualmente. A primeira, que é o mais óbvio, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de saciar a nossa alma. E quando a gente está cheio da palavra, a gente nem sente fome. É muito louco, né? Que ontem eu, o Denis e a Carol, a gente estava trabalhando, né? E a gente ficou até umas, 7 horas sem comer? 8 horas sem comer. A gente tomou um café de manhã, era 8 horas da manhã, e a gente foi comer só 8 horas da noite. E é muito louco que quando chegou, né, nesse horário, a gente falou assim, nossa, nem tô com fome, meu. Que doideira, porque só ali de estar em comunhão e estar falando das coisas do reino é o suficiente para alimentar a nossa alma. Que tremendo isso. Não só de comida, mas também substâncias. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uns amigos que fumavam muito. E eu convidei eles, né, para vir na igreja, e eles vieram. E aí, quando acabou o culto, eles falaram, nossa, não estou nem com vontade de fumar. Não é muito louco isso? Porque a alma deles estava saciada. É muito lindo isso. Com ele podemos todas as coisas. Vamos ler o último versículo que está lá em Mateus 4:4. Jesus, ele foi tentado aí, né, pelo diabo, e olha só o que ele responde. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queria que a banda viesse e todos que querem ser libertos, né, e que hoje querem tomar uma decisão de viver em moderação, viver contente com todas as coisas, que querem, a partir de hoje, saciar a sua alma
com a palavra de Deus, vem aqui na frente, vamos orar rapidamente.